Muito obrigada, Tiago, por estar com a gente compartilhando esse momento. Eh, vou passar as instruções rapidamente de como é que vai funcionar. A gente teve esta questão, essa insegurança aí com relação à luz na universidade hoje. Tivemos que transferir para o online 3 bancas que iam acontecer na sequência na mesma sala. Isso é chato por um lado, mas por outro, que bom que a gente tem essa possibilidade, de fazer as coisas online, né. A gente ficou muito receoso de ir para lá e chegar e não ter e a luz ficar caindo, e aí a gente ia acabar impossibilitado de fazer a banca. Aqui, pelo menos, a gente consegue fazer a banca, né, estar junto, mesmo virtualmente. Então a gente hoje é o dia da defesa da monografia do Pedro Henrique Cabo. O frio não vai mesmo incomodar? Uma análise cultural do fenômeno Frozen. E o Pedro vai ter entre 20 e 25 minutos para fazer a sua apresentação. Depois nós vamos passar para os comentários, as perguntas, enfim, né, a falação da banca, que vai ser composta pelo Tiago Guimarães, que é o nosso convidado externo, pela Regiane de Matos Moreira e a Sandra Garcia, que são professoras que acompanharam o Pedro nesse processo da graduação. Então, eu vou passar agora a palavra para o Pedro, né, para ele fazer a apresentação dele. Queria muito agradecer esse pessoal que veio assistir. É muito bom ter a turma toda reunida, isso é muito legal. Vocês, né, virem prestigiar, mas também aprender um pouquinho sobre como é que passa por esse processo de defesa. Então, a gente também, eu acho que todo mundo aprende um pouco. Teve gente aqui que passou por defesa semana passada, né, Gabriele? E teve gente que já passou no ano passado, no semestre passado, mas tem gente que vai passar ainda. Então, é importante, eh, né, ver como é que funciona, ver que não é um bicho de 7 cabeças e a gente seguir em frente. Vamos lá, Pedro? São 15h06 e você tem entre 20 e 25 minutos para fazer a sua apresentação. Qualquer coisa, eu vou Beleza. fechar a câmera. Eu ia pedir o seguinte, os professores, né, Tiago, Rejane, Sandra aqui, se quiserem fechar a câmera agora também pode fechar, porque a gente vai estar só vendo a apresentação, depois a gente abre novamente, tá bom? Pedro, qualquer coisa você me chama aqui. Show. Então, posso começar. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Espero que, enfim, todos estejam bem preparados para a gente embarcar comigo nessa viagem que eu fiz ao Reino Gelado de Arendelle, né? Ao Reino de Frozen. Escolher falar de Frozen é justamente porque, assim, é uma coisa que me interpela bastante, sabe? Que me atravessa. Então, uma curiosidade rapidinha aqui, só para nessa primeira tela aqui da capa, né? O frio não vai mesmo me incomodar. Foi a partir daqui, da canção da Elsa, né? Em Let It Go, na frase final que ela diz, que eu parti da minha pesquisa, né? Porque essa frase parece um pouco modesta quando a gente pensa agora, né? Depois de 2 filmes, um musical, enfim, que realmente incomodou em algum sentido, né? E eu fui entender o que era exatamente esse incômodo, né, sobre Frozen, como é que se tornou esse fenômeno, esse sucesso. Então foi basicamente aqui que eu consegui adentrar na minha pesquisa. E aí, para a parte de contextualização, né, Frozen é um filme inspirado no conto de fadas do Hans Christian Andersen, né, A Rainha da Neve. Frozen é uma aventura congelante, é o filme de 2003 pela Walt Disney Animation Studio, né? Ele é co-dirigido pelo Chris Buck e pela Jennifer Lee, né? O Chris Buck ele já dirigiu Tarzan, Tá Dando Onda, né? E a Jennifer Lee é a primeira mulher a dirigir um filme da Walt Disney Animation, né? Ela também foi coautora do filme Detona Ralph. A produção ficou a cargo do Peter Del Vecchio, né, que já havia produzido filmes como A Princesa e o Sapo, Ursinho Pooh. Enfim, e aí, tipo, o Frozen 2020, 2013, né, o primeiro filme, a primeira jornada, que já fez um grande sucesso. Depois, em 2017, a gente teve o musical,
na Broadway, né, em 2000, um musical em 2017, e em 2019 a gente teve a continuação do segundo filme, né, com Frozen 2. A história é sobre, né, a história do primeiro filme, a gente conhece, né, a jornada das duas irmãs órfãs, Elsa e Anna, à medida que enfrentam essas tragédias, as tragédias de sua infância e buscam essa liberdade emocional, né? A narrativa inovadora sobre o amadurecimento das duas garotas de Arendelle, juntamente com sua trilha sonora extremamente popular, né, que conquistou o público todo. Então, basicamente, esse é o contexto geral assim de Frozen. Bom, as minhas justificativas para pensar um pouco sobre a minha pesquisa eu separei em 4 tópicos. Primeiro, a minha conexão pessoal com Frozen. Vocês podem perceber que eu realmente sou muito entusiasmado e muito apaixonado por esse objeto. Então, principalmente porque ele acho que representa, de alguma forma, esse simbolismo um pouco até da minha jornada dentro da universidade, sabe? Sobre o amadurecimento, a transição de adolescente para a vida adulta. Então, e eu me identifico muito isso com uma narrativa, né? Essa busca por autenticidade e maturidade. O segundo ponto é a informação que eu já tinha, né? Que Frozen 2 é a animação com maior bilheteria da história, né? E isso era uma coisa que sempre me deixou muito encucado, né? Que, tipo, eu entendo, eu gosto muito, mas como assim, cara, a maior bilheteria, né? E aí, enfim, eu entendi que eu precisava pesquisar e buscar entender o porquê disso tudo. O outro tópico foi quando eu fiz a disciplina de Teorias da Comunicação 2 com a professora Rejane, que está aqui. Foi a disciplina que eu tive o primeiro contato, né, assim, com os estudos culturais e elaborei minha primeira análise cultural, né, que no caso em específico eu tinha falado sobre o filme O Diabo Veste Prada. Enfim, foi um divisor de águas, foi um trabalho que até hoje está no meu portfólio, que eu me orgulho bastante. E, por último, mas não menos importante, a minha participação no Entre Mídias, né, um projeto de extensão da Rural, que, enfim, também conta com a professora Rejane, com a professora Cecília, é, que analisa criticamente, né, a função da mídia na vida cotidiana, explorando diferentes formatos e linguagens, né. Quando eu participei, a gente estava... peguei um pouquinho das aulas de videoclipe e o que eu participei mais forte foi as de novela, né, então foi muito importante também para o meu processo. Bom, e aí o meu objetivo geral desse meu trabalho de conclusão do curso é realizar uma análise cultural abrangente sobre o produto Frozen, né? E quando eu digo aqui Frozen, eu estou pensando no primeiro e no segundo filme. Então, basicamente, eu queria entender, né, por que Frozen é a maior bilheteria da história, né? Tipo, o que ele tem de tão especial? Qual é o molho, né, que o filme tem, assim, para se tornar esse fenômeno global? E entender como é que também ele, na questão da recepção, né? Como é que os brasileiros receberam esse filme também de forma muito boa, porque a minha pesquisa, um grande diferencial, é pensar na perspectiva do brasileiro, né? Tipo, por que ele se conectou também tanto com o filme, né? Porque tinha criança fantasiada, festa de aniversário, enfim, todas essas coisas, assim, dentro da cultura de Frozen, da Frozen Mania, né? Que eu até apelidei, assim, carinhosamente. Então, meu objetivo era entender por que Let It Go ficou grudado na nossa mente, por que todo mundo parece ter uma opinião sobre a Elsa, né? Então, e tentar entender como é que essa história se encaixa na ideia de valores e protagonismo feminino, enfim, será que isso é uma coisa só inerente a Frozen? Ele vem embarcando essa ideia? Como é que tudo isso se construiu? E aí, para os meus objetivos específicos, eu basicamente falo aqui do que eu fiz no meu primeiro capítulo, né? No meu primeiro capítulo, eu fiz uma descrição detalhada do produto. Então, eu fiz realmente a análise, né? Quando eu digo lá no meu TCC sobre a questão do materialismo cultural, né? O que é, para quem. Então, eu analisei tanto a narrativa, né? O roteiro de Frozen, quanto os aspectos estéticos de cores, o contexto histórico, tudo isso para tentar entender de uma forma bem detalhada as músicas também, porque as músicas também dizem bastante sobre o filme. Então, esse foi o meu primeiro objetivo específico. O meu segundo objetivo foi ter esse aporte teórico de tudo aquilo que eu estava falando. Então, eu me baseei bastante nos estudos culturais para poder embasar bem e integrar o que eu já tinha falado no primeiro capítulo.
E aí, como terceiro tópico, eu integrei essas duas coisas, né, para, enfim, pensar numa análise cultural robusta, né, que faça bastante sentido com esses meus apontamentos. E aqui a gente está na nossa parte de referências teóricas e metodológicas, né? Aqui, novamente, eu utilizei os estudos culturais, né, que eles desempenham um papel fundamental na interpretação das complexas dinâmicas culturais de nossa sociedade contemporânea, né, que forneceu as ferramentas perfeitas para observação, significado, né? É como se a gente estivesse utilizando um microscópio para investigar culturalmente, assim, nos detalhes, nas nuances, o que o filme Frozen tem de especial, né? Então, tipo, os estudos culturais foram bastante importantes para eu entender questões profundas, né, dentro da narrativa e da trajetória da obra. Por exemplo, quando a gente pensa num ato de amor verdadeiro, né, que ele Frozen quebra com a narrativa da princesa, né, de ser o príncipe encantado. E no caso, a gente vê que no primeiro filme o ato de amor verdadeiro é entre as duas irmãs. Então, é, de que forma isso está construindo estereótipos, rompendo estigmatizações? Tudo isso foi importante e eu só consegui pensar tudo isso através das ferramentas dos estudos culturais. E, pensando nos estudos culturais, eu usei esses três autores aqui que foram importantíssimos para a minha análise, né? O Hall, principalmente, né, que enfatiza as representações culturais, né, que tem significado dentro do contexto histórico e social, isso dentro da obra, do livro dele, né, Cultura e Representação, ele discutindo como, por meio de linguagens, de símbolos, como a representação é uma construção social e cultural. Então, por exemplo, ele tem um exemplo ótimo lá, quando ele fala dos diferentes significados de uma mesma palavra, como gelo e neve, para os povos inuites, né, esquimós. Ele fala que, devido à necessidade deles detalhar e especificar que tipo de gelo e neve eles estavam dizendo, eles têm um amplo vocabulário para dizer o que para a gente seria a mesma coisa. Né? Então é muito interessante, porque o Hall traz essa perspectiva da gente entender que cultura é uma prática social permanente. Né? A EcoStag foi muito importante para um caráter introdutório, né? Ela forneceu as bases teóricas e metodológicas dos estudos culturais. Então, tipo, ela meio que me relembrou algumas coisas que eu já tinha estudado lá em Teorias da Comunicação 2 e enfatizou, né, que os estudos culturais têm esse caráter multidisciplinar, né, de olhar para outros lugares de cultura que antigamente não era visto, né, que antigamente era muito dual, né, era alta cultura, baixa cultura. E aí a gente entendendo que existe também cultura nas camadas populares, possibilitou novos estudos, né, e a gente conseguiu olhar para coisas muito complexas, tipo a cultura pop. E para isso, o Kellner também foi extremamente importante, porque a abordagem política e ideológica dos produtos culturais, né, que ele chama de a cultura da mídia, me possibilitou abranger e entender um pouco mais o intuito, né, de alcançar uma audiência massiva. Então, tipo, para a gente entender essas coisas complexas das mensagens e visões de mundo, né, embutidas no meio do filme, o Kellner foi bastante importante, porque eu aprendi com ele a questionar as coisas, né, os produtos midiáticos, considerando as questões de representação, identificação, né? Então, tipo, por exemplo, a lente do Kellner foi importante para olhar a questão da sexualidade da Elsa, por exemplo, né? Quando, ao mesmo tempo que ela desafia e rompe estigmas, ao mesmo tempo ela também ela enfrenta a resistência de quem tenta rotular. Então, peraí, quando a Damares fala assim, é uma princesa lésbica, gente, não levem suas filhas, não assistam esse filme, enfim, é uma distorção
bizarra, né? De alguém que aversão esse filme, como se o filme tivesse trazendo uma ideologia de, como eles gostam de falar, né? Ideologia de gênero, enfim, coisas do tipo, errôneas. É, num outro ponto também de que a necessidade dos fãs de quererem que a Elsa se assumam um relacionamento, ou assuma sua sexualidade, ou saia do armário. Então foi importante entender esses dois pontos, né? Ao mesmo tempo que ela é uma princesa, né? Um quinto elemento, uma rainha, que rompe com as estigmatizações, né? De uma história de contos de fadas normal, ela também sofre essa retaliação por meio tanto dos haters quanto dos fãs, né? Que, tipo, ela não é suficiente, ela não quebra os estigmas suficientes. Então, o Kellen foi muito importante para ter esse caráter político e ideológico de entender o modus operandi da narrativa do filme. E aí é que a gente parte um pouco. Eu resolvi trazer 3 aspectos sobre a minha análise, né? Que, assim, confesso que foi a parte mais gostosa de fazer. Enfim, eu me diverti bastante. Então, aqui eu trouxe basicamente 3 tópicos que esse slide explora muito bem a minha cabeça, né? 3 tópicos que eu achei relevante pontuar. Primeiro, a questão da fotografia e das cores, né? É muito notório para quem assistiu o primeiro e o segundo filme uma diferença da indumentária, da paleta de cores. O primeiro filme tem uma paleta de cores bem saturada, né? Bem vibrante, contrastante com azul e rosa, né? Uma dualidade que o azul representaria a Elsa, né? Essa coisa do frio, enfim, da coisa distante, e o rosa que representa a Ana, né? Que é mais calorosa, amorosa. Então, tipo, é interessante como o filme constrói essa relação através da sua paleta de cores, porque, enfim, olhar também para a paleta de cores, a gente consegue entender certos aspectos da narrativa. E aí, quando a gente vai para o segundo filme, a gente vê uma paleta muito mais escura, muito mais outonal, né? O filme, quando eu assisti pela primeira vez, o trailer, né? Eu falei, gente, isso parece filme de verdade, né? Porque a coloração não é o que a gente se espera de uma animação, né? Para o público infanto-juvenil. Então é interessante esse caráter da paleta escura e as temáticas que eles trazem, né? Porque esse segundo filme traz bastante questão sobre amadurecimento. O Olaf é um personagem também interessante da gente pensar, que no primeiro filme ele tem aquela coisa da criança, né? Enfim, de ser mais imaturo. E no segundo filme ele está pensando nas questões da vida, né? Que ele quer crescer e pensar e refletir, ele quer ser adulto. Então, é muito interessante ver que o filme tem justamente essa jornada, né? E se a gente pensar, né, quem assistiu o filme com 13 anos, por exemplo, em 2019, assistiu com 19 anos, sabe? Então, é justamente o processo de sair um pouco da infância e para o jovem adulto, sabe? Para o adolescente. Enfim, então é interessante pensar nessa questão também. A segunda parte é a questão dos objetos de consumo, né? Entender como os brasileiros, né, especificamente, apelidaram carinhosamente como a Frozen, né? A Elsa, no caso, né? Como o filme, o nome da Elsa se resumiu ao filme. Então, tipo, para além de entender que se adquiriu muitos produtos, como festas de fantasia, lancheiras, copinhos, uma coisa que já seria normal dentro do padrão Disney que a gente entende, né? Porque eles é um produto, né? Então eles querem que venda. Então isso faz parte do processo. E isso já aconteceu com outros filmes, né? Rei Leão, enfim, os clássicos, enfim, entender que para além do consumo de produto, eles também estão consumindo uma ideia, né? E assim, é interessante pensar que uma ambientação tão distante, tão nórdica, esteja se aproximando com um país de clima tão tropical, né? Então, foi muito interessante entender também como o brasileiro se relaciona com um filme nesses aspectos, né? Seja por meio dos produtos. E a outra questão que eu levantei também aqui é a questão da particularidade da vida pessoal do Hans reverberando na Elsa, né? Quando a comparação entre Frozen e o conto original A Rainha da Neve, né, tem algumas nuances, né? A Frozen se baseou e se inspirou bastante para produzir o filme. Porém, se a gente olhar para outras narrativas, para as outras obras
do Hans, né? Pensar o Patinho Feio, a Pequena Sereia, a vendedora, a menina da vendedora de caixa de fósforo, a gente entende que ele tem uma repetição de uma certa narrativa do excluído, né? Então, isso é interessante como, pensando na questão da aura, como isso se prevalece ainda em Frozen, mesmo sendo obras com séculos de distância. E aí, se a gente for mais a fundo, né, entender que, se a gente está nas questões da vida pessoal do Hans, a orientação sexual dele também é muito discutida. E aí, quando a gente pensa, né, que quando surgiu agora, estourou, né, Pequena Sereia, muita gente ficou falando, olha, não é uma história sobre, sabe a verdade, né, é a história pessoal do Hans, porque eles tinham um romance gay e tal. É difícil a gente pensar e afirmar coisas porque são relações do século XIX, né? Mas, assim, é interessante levantar que isso seja um aspecto que reverbere um pouco nas obras dele, e de alguma forma isso entra em consonância com a personagem Elsa, né, que também tem, desde o primeiro filme, tem esse aspecto levantado, né, pelo fato dela não ter um parceiro, uma parceira, né, dentro da sua trajetória, da sua narrativa. Muitos fãs ficam na expectativa, pelo menos quando surgiu a ideia de fazer um segundo filme, muitos fãs acharam que ela ia se assumir ali, ou sair do armário. Então, também tracei esse paralelo para pensar a questão da aura, né? Como ela acaba, de alguma forma, se mantendo, mesmo que não seja num caráter assim de cópia e fidelidade, e muito mais num caráter abstrato, né? Então, isso foi muito interessante de pensar dentro da minha análise. E passar aqui. Eu também trouxe alguns. Deixa eu só beber uma água, gente, que eu tô seco. Eu também Você trouxe tem aqui mais alguns 5 dados. minutinhos, tá, Pedro? Show, tô acabando. Eu também trouxe aqui alguns dados muito interessantes que surgiram ao longo da pesquisa, né? Porque Frozen, Uma Aventura Congelante, o primeiro filme, completou 10 anos e a própria Disney, né, encomendou uma pesquisa para entender sobre esse fenômeno. Não, essa pesquisa foi feita pela doutora Sarah Gunfrey, acho que é uma coisa assim. E aí tem algumas coisas que eu queria trazer aqui. Por exemplo, que em média 40 bonecos de Frozen são vendidos a cada minuto, né? Ou que o hino Let It Go foi assistido mais de 3,2 bilhões de vezes apenas no YouTube. Então, entender que isso realmente foi um fenômeno, sabe? Isso foram informações que contribuíram bastante para eu justificar as coisas que eu estava falando na minha pesquisa. E, para as minhas considerações finais, eu queria dizer que, se a gente agora for olhar dentro dos meus capítulos, né, entender como a trajetória da Elsa e os títulos dos meus capítulos, quando combinados, dão pista do que foi feito no meu trabalho, a gente pensa que primeiro foi necessário descongelar o materialismo cultural para depois forjar os pilares glaciais das referências teóricas e metodológicas, a fim de estar livre estou, né, para pensar nas reflexões finais sobre Frozen e seus desdobramentos. Desse modo, tipo, eu penso que Frozen, um dos motivos que torna ele um fenômeno, são as temáticas que aproximam o ser humano, né? A personagem Elsa é muito responsável por isso, porque acompanhamos juntos a jornada apoteótica dela, do aprisionamento até a liberdade. Por isso, o frio não vai mesmo me incomodar. E obrigado, gente. Obrigado, Pedro, pela sua apresentação. Obrigado, gente. Então, eu vou fazer o seguinte: como temos o Tiago Guimarães, que é, né, um convidado externo, eu vou passar a palavra para ele. Ele vai abrir a. Pode ser, Tiago? Você abrir a nossa sequência de falas e comentários sobre o trabalho do Pedro. E aí eu vou pedir que, assim, depois que o Tiago falar, eu passo novamente a palavra para o Pedro, caso ele ache, né, que ele queira responder perguntas e tal. E aí a gente segue assim, né?
comentário e depois passo para o Pedro, enfim, responder os comentários e a gente... Pode ser? E, gente? Então, tá bom. Claro. Então, passo aqui a palavra para o Thiago, agradecendo mais uma vez a sua presença, a sua participação. Boa tarde, gente. Obrigado, Pedro, pelo convite. Foi muito interessante acompanhar essa sua apresentação, ler o seu trabalho, acompanhar a pesquisa. É um assunto que me interessa. Achei tudo muito, muito fundamentado, muito bem fundamentado. Eu fiquei muito fascinado pelo aspecto da conexão que esse filme tem com o público brasileiro. Fui lembrando de muitos memes que tem no Brasil com a Elsa, e realmente é intrigante a gente pensar por que esse filme teve essa conexão tão forte no Brasil, um país tão quente. Mas aí a gente vai desbravando essas narrativas, entendendo quais elementos elas têm que se conectam, né, com a nossa audiência. Eu gostei muito que você relacionou lá com o Hans Christian Andersen, que também é um autor que está muito presente no meu universo. Assim, é um autor que me interessa. Eu me interesso muito pela obra dele, tanto A Pequena Sereia quanto o conto que inspirou Frozen. É um autor bem controverso, digamos assim. Não ele em si, mas todo o discurso que existe em torno dele, toda essa leitura queer, até essas análises meio que beiram o anacronismo, né? Quando a gente fala que ele era gay, ele era bissexual, termos que nem existiam na época, então a gente vai... Então beira o anacronismo, né? Quando a gente fala sobre isso, mas ao mesmo tempo é um ícone ali para a gente resgatar, é alguém que faz parte da história de uma população que foi apagada, né, historicamente. Então, é muito interessante. Eu acho que seria interessante para você, se você tiver interesse em expandir essa pesquisa mais para frente, numa pós ou no mestrado, alguma coisa nesse sentido, entender o posicionamento que Frozen tem dentro da franquia das princesas, né, que é uma franquia criada enquanto franquia, né? A gente pensa em princesa Disney como, são as princesas que estão na Disney, mas não, é uma franquia, é um produto, é um negócio que é venda, e para ser um produto tem que atender uma série de regrinhas, e Frozen surge justamente no contexto de um certo backlash contra essa franquia, onde a gente vai ter mães, famílias um pouco preocupadas sobre o que significa esses ideais de feminilidade promovidos pelas princesas da Disney, né, por essas princesas clássicas, a Branca de Neve, a Bela Adormecida, que em um dado momento vai ter uma aura de ícones envelhecidos que precisam ser renovados, e aí Frozen surge como quase como uma resposta a esse backlash, porque você vai ter... É o primeiro gesto, se eu não me engano, da Disney no sentido de autorreferência, de falar assim, não, a gente vai meio que desconstruir essa imagem que a gente construiu agora. A Disney, historicamente, sempre foi muito séria em relação às próprias propriedades intelectuais, e aí Frozen é o primeiro sinal, num sentido contrário, né, onde a gente vai ter uma personagem falando, nossa, você não pode... casar com um cara que você viu pela primeira vez na sua vida. Quase que é um deboche com a própria Disney. Esse deboche vai se expandir em outros filmes, e Moana vai aparecer, Detona Ralph vai aparecer, e vai ficando vai se expandindo cada vez mais, e vai se expandir também para os live actions, que vão também ter esse tom de paródia, esse tom autocrítico, em relação à própria franquia, que também é um produto. Então, é uma coisa bem ambígua, esse reposicionamento da franquia de princesa. Além do fato de que a Frozen, na verdade, não é parte da franquia de princesa, a Elsa e a Anna não são princesas Disney, elas não têm esse selo de princesas Disney, mas no imaginário do público elas são. Então,
qual que é a relação entre uma coisa e outra. Eu acho que seria... Não estou falando que isso está faltando no seu trabalho, eu acho que seu trabalho está bem objetivo, acho que vale... Acho que vale, se você quiser expandir essa discussão, vale avaliar isso aí, o posicionamento de Frozen dentro da franquia de Princesa, que é uma franquia que, historicamente, ela está ligada a ideais de feminilidade, que vai construir um ideal de como que uma mulher deve se portar, como que uma princesa deve se portar, né? Numa história onde você vai ter uma personagem que, na verdade, se liberta, né, de um papel que é pré-moldado para ela. Então, como que é isso? Eu acho que seria interessante desenvolver por aí. Se você tiver interesse em continuar esse trabalho, eu acho que seria legal tentar buscar alguma coisa nesse sentido, na minha percepção. No mais, meus parabéns, está muito legal, está muito interessante, muito enriquecedor, achei muito legal. É uma discussão muito interessante para mim e muito importante também para se ter, né, um produto cultural de grande relevância e que tem uma influência no dia a dia de vários estratos da sociedade, né? Então, não é só um nicho de pessoas que têm esse apego com essa personagem, com essa história, é muita gente de diferentes classes sociais, incluindo aqui no Brasil. Então, eu acho que é um produto cultural que precisa ser analisado com a seriedade que ele demanda. Então, acho que é isso que eu tenho a dizer. Obrigada, Thiago. Queria passar a palavra para o Pedro, então, para dialogar com você. Já fui me adiantando aqui. Não, obrigado, Thiago, pelo apontamento. Eu até anotei aqui, com certeza vou querer expandir, entender um pouco disso. Eu acho que a gente também tem que pensar muito na visão mercadológica, né, que da Disney. A franquia das princesas é pensado para, a Branca de Neve e a Bela Adormecida não estão vendendo muito bem sozinhas. Vamos juntar e vendê-las juntas, né? E Frozen por si só, tipo, além de não atender as competências, né, porque ela é rainha, já não é mais princesa, enfim, aqueles aparatos todos, ela vende sozinha, né? Frozen se vende sozinha, ele não precisa estar junto com as outras princesas para Disney conseguir lucrar. Então, tipo, não é muito interessante. Então, eu acho que colocar esses apontamentos com certeza pode enriquecer bastante meu trabalho, tanto o de agora, do meu TCC, quanto também do futuro. Mas muito obrigado, tá? Posso passar? Beleza, então vamos lá. Queria convidar agora a professora Rejane para fazer seus comentários, suas perguntas, fazer suas questões. Pois não. Pedro, querido, estamos todos aqui super emocionados com a sua finalização, né? TCC é um processo que é um coroamento, né, do nosso empenho dentro da universidade, o que a gente aprendeu, quem que a gente encontrou, o que impulsiona a gente para pensar. E de antemão te dou os parabéns, que o seu caminho foi sempre um caminho muito honesto, sempre foi um caminho muito responsável, né? Tanto é que você é o Pedro de todos os professores. Todos os professores têm um carinho muito grande por você. Eu acho que isso é importante de se dizer, né? Porque o pensamento, ele também, eu acho que é fruto, né, de uma honestidade, de um percurso, de um processo, de um projeto. E eu acho que quando a gente pega o seu trabalho, a gente vê um pouco isso, né? Em primeiro lugar, também queria saudar as minhas colegas, minhas parças, cúmplices em todos os projetos, professora Cecília e professora Sandra. Saudar também o Thiago. Muito bom, viu, Thiago, estar com você aqui com a gente, nessa coisa meio acadêmica, meio afetiva, meio, né, meio tudo. É muito bom te ouvir. E saudar aí os nossos alunos queridos, né? Somos uma pequena comunidade, né, de 36 onliners te vendo aí, Pedro. Muito bom. Então, e aí eu sempre falo isso, né? Todas as bancas, né? Todas as bancas que eu participo. Falei, a banca, ela foi feita para dar umas resmungadas, né? Com a gente. A gente dá uns resmungos, dá uns pitacos, pensa um pouco com você também, né? O trajeto. E, assim, fiquei super feliz, porque eu acho que esse é o terceiro trabalho, viu? Assim, um trabalho... Eu estou considerando, né, Sandra? Assim, terceiro trabalho que surge
do Entre Mídias, com uma proposta dessa pedagogia crítica de mídia que a gente está tentando fazer na universidade, com o nosso projeto, de uma maneira muito, eu diria, intuitiva, né? Os nossos processos de aprendizado são processos de aprendizados muito intuitivos, porque a gente vai misturando autor aqui, vai pegando, sabe, análise ali e vai produzindo uma coisa que, para a gente está chamando de uma certa pedagogia crítica da mídia, a gente está querendo se educar, né, criticamente, para pensar conteúdos de mídias mais diversos, e aí com medinho a gente vai, né? Com medinho a gente vai para o videoclipe, com medinho a gente vai para cinema, com medinho... A gente não é expert em nada, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está tentando forjar, né, esse olhar crítico diante dos conteúdos que nos acometem, né? Porque eu sempre uso a frase do Maffezoli, né? A gente está disperso em um monte de mensagens, o tempo inteiro a gente lê mensagem, né? É no cinema, é no WhatsApp, é na televisão, e todos os conteúdos a gente lê mensagem. E como que a gente tem que ler essas mensagens? De que maneira a gente tem que entender essas mensagens, né? Então, eu acho que, assim, o seu trabalho ele tem essa grande pergunta, que é uma pergunta que a gente, de alguma maneira, está desenvolvendo, né, no nosso trabalho de formiguinha lá, e aí é legal ver os projetos saírem dali, né? O Luiz também, seu parceiro querido, ele também fez um trabalho em cima disso, o Roberto. Agora a gente está com a Anne também, que está concluindo. Engraçado, sua turma, né? A sua turma assim, tá meio afim de fazer essa coisa que a gente denominou análise cultural. Mas eu queria, assim, diante disso que você me apresentou, dessas 70 páginas, desse fôlego que você teve de escrever, aliás, um texto muito bom de ler, é um texto muito fluido, e você teve um Devir Manuel de Barros, né? Que foi ali fazendo umas poesias no meio do texto, achei ótimo, muito legal, que você estava mesmo gostando de ir atrás da sua análise, misturando uma linguagem um pouco mais poética às vezes, né? Com uma dura e concisa também metodologia. Então, gostei muito de ler o seu texto, mas eu tenho alguns resmungos a fazer, que esses resmungos, para mim, são resmungos assim, de Pedro, pesquisador, sabe, pesquisador, assim, eu quero entender um pouco esse percurso, até para a gente se engrandecer, né? Dentro disso que a gente está chamando de um manual de análise cultural, um negócio que a gente inventou, que eu nem sei se é isso mesmo, mas a gente está testando, né? E aí, esses resmungos que eu vou fazer com você, eu pontuei ele em alguns elementos, tá bom? Nada que eu não tenho assim, uma pergunta para você, eu tenho assim. E também não fui atrás do seu texto no deslize, porque a banca às vezes faz isso, né? Aonde ele deslizou, aonde que faltou? Eu acho isso meio chato. Mas, enfim, eu fui tentando surfar um pouco no seu pensamento e, ao mesmo tempo, diante disso que eu pontuei, né, sendo pedagogia crítica da mídia, que é isso que a gente está fazendo, como que a gente pode educar o nosso olhar para olhar para esses produtos de uma forma crítica? Aí eu fui pontuando aonde eu achei que a sua crítica deslizou, né? Ou, sei lá, deslizou no gelo, ou circulou no gelo, mas, enfim, nada que falte, mas, ao mesmo tempo, um olharzinho, né? Talvez isso que o Kellner chama de multiperspectivismo, né? O multiperspectívico, que é vários elementos que a gente pode ter para analisar. Bom, então vamos lá. Como eu falei, achei os títulos super criativos, muito interessante os seus títulos, né? Aliás, você explicou muito bem. Achei muito bonita a sua introdução, que é uma introdução autorreferencial. É interessante, né? A gente, na academia, a gente diz para o aluno assim: olha, escolhe um objeto, mas não se apaixona muito por ele, não, porque se você se apaixonar, você vai errar na sua análise. Porque a academia sempre foi preto e branco, né? Ela sempre foi muito, muito pouco colorida. E essa ideia de cientificidade deu para a nossa área essa coisa meio não colorida. E é interessante que você já na introdução você diz: desculpa, mas eu escolhi um objeto que eu amo, adoro, e não é porque eu vou estudá-lo que eu vou deixar de adorá-lo
e amá-lo. Então, eu achei muito corajosa a sua introdução autorreferencial, porque quebrou um pouco com a expectativa do leitor de que eu vou fazer uma análise super dura sobre o meu objeto. Não, eu vou fazer uma análise, mas essa empatia, essa afetividade, de alguma maneira, ela vai estar lá presente. Achei muito corajosa e achei bacana. Achei o seu texto muito bom, como eu falei, seus agradecimentos super amorosos, né, às suas pessoas que você gosta. E o mais importante, eu acho, que você, diante dessas disciplinas que a gente deu, diante de projetos que a gente fez, você resolveu efetivamente fazer a conexão entre comunicação e cultura, o conceito cultura, né? E aí a cultura como um vetor que, de alguma maneira, pode explicar para a gente o que a gente está virando, ou o que a gente pode virar, né? Ou o que a gente está virando, o que a gente pode virar, aonde a gente está resistindo a determinados ditames hegemônicos, o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é, né? E aí todas essas questões de gênero, de identidade, que a cultura ela vai fomentando, mas ao mesmo tempo aonde ela vai mudando, aonde ela vai rompendo, né? E de alguma maneira como que ela vai criando também superfícies super deslizantes, que às vezes a gente cai nelas, né? Porque na realidade quando você usa o Kellner também para falar da cultura, eu acho que você quer dizer que aonde a gente está resistindo e aonde a gente está sendo levado a acreditar em alguma coisa. E aí é muito interessante, porque você pega um filme da Disney. Eu, Pedro, aqui nos meus tricôs, falei, meu Deus, que potência maravilhosa. Aí foi pegar um filme da Disney. Eu acho muito difícil fazer análise cultural de filme que vende trilhões, que todo mundo vê, que todo mundo tem uma opinião sobre ele. Eu acho muito difícil fazer essa análise, né? Porque aí você tem que pegar vários elementos mesmo para entender, inclusive isso que você fez essa pergunta, né? O que é esse monumento Frozen, né? O que é um monumento Frozen? Então, assim, quando você coloca o conceito de cultura como um lugar importantíssimo para a gente pesquisar, eu achei muito legal. Só que vamos lá. Eu tenho 2 resmungos a fazer com você. O primeiro é que, assim, corajosamente, você pegou aquele manual e, pum, aplicou aquele manual. Depois que eu vi, eu falei, ai, meu Deus, o que eu fiz? Será que é isso mesmo que tinha que ter sido dito? Será que não faltou alguma coisa? Porque conforme você foi usando aquele manual, que é um manual que a gente usa lá para uma disciplina de terceiro período, que é uma tentativa de, né, encontrar esse olhar crítico do objeto, eu falei, meu Deus, está precisando de coisa nesse negócio, a metodologia não está muito fechada, meu Deus, né? Porque a gente cai naquele manual em algumas conjecturas que você fez no seu texto que foram muito assim superficiais. O superficial não significa que não seja interessante, é uma proposta. Mas como eu tenho esse ranço ali científico da academia, eu acho que você pode aprofundar um pouco mais, né? Mas, enfim, o manual eu acho que, principalmente no seu capítulo 2, onde você fala que você quer analisar um pouco a recepção, você usa a palavra, a recepção do Frozen no Brasil, eu acho que você não faz isso enquanto metodologia. Você faz uma conjectura, entende? Mas eu acho que, assim, fazer uma análise de recepção, eu acho que você teria que ter um outro método. Pode ser esse método aí, mas acrescido de alguma outra coisa. Inclusive, é uma dica que o Thiago deu, né? Que talvez você possa acrescentar, sei lá, para uma pós, alguma outra coisa, e também acrescentar uma metodologia um pouquinho mais fechada de recepção, que eu acho que aquele manual a gente não consegue fazer aquilo, entende? E aí, quando você fala isso, vou falar um pouco sobre a recepção, eu tiraria esse negócio lá do texto, sabe? Não vou falar sobre recepção, mas eu vou fazer algumas conjecturas sobre o impacto no Brasil
dessa bilheteria. Eu também nem sei como é que faria isso, né? São só os dados? Não sei. Mas como esse Frozen chegou a determinadas comunidades é difícil, né? A gente saber disso, né? Mas a gente tem dados. Atingiu 3 bilhões, 4 bilhões, sei lá quanto que vendeu. Mas é sempre ainda no lugar da emissão. Entende? No lugar da recepção, acho que tem que ter um outro método, tá? Então, essa é meu primeiro resmungo com o seu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, você vai se arriscando no Kellner, que eu acho mais difícil do que o Stuart Hall, porque o Stuart Hall, ele é um cara que vai falar de representação nesse texto. Aí é bom, porque ele vai falar de representação e, assim, o que é representação? É alguma coisa que está no lugar de alguma coisa. Então, o que princesa é essa, né? Que está em outro lugar que não é de princesa? Que representação é essa, né? Ou como ela se porta como princesa? O que é o signo princesa, mas, ao mesmo tempo, como ela desconstrói o signo princesa, tá? Eu acho que isso você se arrisca a fazer o tempo todo. Mas, outro resmungo, não se arrisca a fazer o que o Kellner propõe, porque eu também acho difícil, tá, Luiz? Estou falando tudo isso que eu acho difícil. Ele diz assim, lá no capítulo, olha que bonito, nessa pedagogia crítica da mídia. Ele diz assim, é importante aprender a discriminar entre o melhor e o pior da cultura de mídia. Entre o melhor e o pior. E cultivar as subculturas contestadoras e alternativas. Aí eu senti um pouco assim, mais claro, o que a Frozen contesta? Ela tem alguma coisa de contestação, sabe, de uma coisa alternativa? Eu acho que tem, né? Você fala um pouco sobre a questão da sexualidade, inclusive utilizando até o Anderson, né, para falar disso. Mas, enfim, tem alguma coisa que ela contesta ali? Como que ela contesta? Portanto, essa abordagem multiculturalista ou multiperspectivista, ela teria que aonde a gente está sendo dominado, ou seja, quais as ideologias hegemônicas dessa Disney, mas, ao mesmo tempo, quais as contestações que estariam presentes nesse Frozen. Eu achei que você intui muitas dessas contestações, mas eu não achei que ficou claro no texto, entende? Claro no texto. Você intuiu que tem uma questão lá com a questão de gênero, cita a Damares para falar sobre esse aspecto, né, que seria de resistência a essa imagem, mas eu acho que ele não ficou claro. Então, são esses dois resmungos que eu tenho para dizer para você, que é a questão da recepção, que ficou um pouco mais frágil, e deixar claro com o Kellner o que tem de melhor nessa cultura da mídia da Frozen e o que tem de pior, porque tem alguma coisa ali, já que você utilizou o Kellner, ele utiliza isso. Aí, só para terminar, ele diz assim, somos aquilo que vemos e ouvimos, assim como somos aquilo que comemos. Por isso, é importante imprimir nos indivíduos a necessidade de evitar uma comida ruim da cultura da mídia, e escolher os produtos mais legais da cultura da mídia. Frozen, eu acho que está nesse lugar, né? Ela é um conglomerado, é um negócio meio hegemônico, mas, ao mesmo tempo, parece que ela subverte alguma coisa. Eu acho que daí que você escolheu esse produto, né? Não é à toa que você escolheu, porque parece que ela circula entre as duas coisas, né? No mais, eu achei extremamente, assim, poderoso, mas eu fiquei com um pouco de medo de você ter usado o conceito de aura do Benjamin para falar da Disney. Eu não entendi muito bem, não. Depois daqui a gente vai discutir isso, tá? Achei assim meio... Eu não sei, fiquei meio assim, não sei se ele está falando disso, eu não sei se o Benjamin está falando disso. Tudo bem, a gente pode pegar o autor e fazer outra coisa com ele, mas eu também não sei, sabe? Então eu queria deixar assim um ponto de interrogação. E, por último, achei
que estava faltando a consideração final. Você colocou no capítulo 3, Pedro, eu não sei. Eu acho que a sua análise foi toda ela, assim. Você fez o capítulo 1, mas já tinha análise. Você fez um 2, já tinha análise. Você fez um 3, já tinha análise. Você não separou igual a gente separa, porque você é criativo, né? Eu acho que você é isso mesmo. Então, o 3 ficou assim, análise propriamente dita. Não, eu achei que aquilo ali foi mais uma consideração final. Eu não sei, eu daria outro título. Depois Cecília pode conversar com você melhor. Estou falando isso porque seu trabalho vai lá para o nosso Entre Mídias, né? Então todo mundo vai ler assim. Então, sabe, só para dar uma ajeitada. Eu não sei se aquilo ali é análise propriamente dita, porque eu acho que no 2 você já fez uma incursão sobre fotografia, você já fez uma incursão sobre a paleta de cores. Depois eu vou ouvir Sandra também para ver o que ela acha. Mas eu acho que talvez seria uma consideração final, assim, não sei, tá? Depois dá uma olhada nisso. No mais, eu achei, assim, belíssimo o seu texto, como eu falei, eu achei super gostoso de ler, eu achei que o seu percurso foi muito, muito cuidadoso com os autores, você não usa os autores à toa, você pega aquele conceito difícil e tenta aplicar aquilo, e é isso mesmo, porque é difícil, né, dar essa aplicabilidade. Mas depois a gente vai conversar muito sobre isso. Não paramos aqui na banca, tá? Acho que depois a gente pode conversar muito sobre essa metodologia que pode ser, de alguma maneira, mais... Você lembra, na banca... Só para terminar, estou terminando. Na banca do Luiz, eu reclamei com ele que estava usando muito semiótica, né? Você é Sandra. Poxa, você fechou demais. Mas aí agora eu estou brigando com o Pedro, que ele abriu demais. Eu não sei. A gente tem que ir junto, viu, parças? Para a gente encontrar talvez o melhor método, que eu não sei se vai ser o melhor, mas vai ser, né, o processo mesmo da gente fazer essa análise cultural. No mais, querido, estou super feliz de ter sido convidada, muito grata a você, viu? Pela pessoa que você é, pelo aluno que você foi, sempre muito instigante, sempre colocando a gente no lugar assim, e aí, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Isso é muito bom, professor. Te agradeço muito pela parceria. E vida longa ao seu trabalho, viu? Que pode virar um monte de outras coisas depois, tá? Um beijo grande. Obrigada, Rejane. O que seria, né, da gente sem os resmungos dela, nas nossas bancas, né? Eu não vou ficar falando, não, que agora é a hora do Pedro, mas esse conceito de aura, Rejane, quando o Pedro chegou com ele para mim, eu falei, cara, que roubada. Eu vou tentar. Vai lá, Pedro. Como a boca é uma defesa, se defende aí, Pedro. Se defende aí, se vira aí. Você escolheu, Walter Benjamin. Eu vou explicar. Primeiramente, obrigado, professora, pelos seus resmungos. Assim, eles são realmente excelentes para engrandecer o trabalho. Vamos lá. Primeiro, sobre a questão do manual não dar conta sobre a análise em si, né? Eu também sinto isso de alguma forma. Eu também tenho essa percepção. Mas foi exatamente o que você falou. Tipo, vendo a perspectiva do caminho que a gente escolheu sobre falar sobre através da semiótica, eu escolhi um outro caminho para abrir mais, porque eu também achei mais rígido. Eu falei, não é isso que eu queria ver, que eu queria fazer. Eu quero uma coisa um pouco mais ampla. E eu novamente me desafiei escolhendo um produto Disney. Então, como você falou agora do que né, da questão da comida, eu fiquei pensando, Disney é um produto super fast food, sabe? Então, tipo assim, eu tô pensando naquele hambúrguer do McDonald's e tendo que olhar pro molho do Big Taste para ver se tem cebola e salsinha, sabe? Tipo, é complexo. É bem complexo. Então, tipo, eu acho que eu vou tentar entender, assim, não sei como vou fazer essas considerações, mas tentando entender um pouco de que forma eu consigo ir mais além, mais a fundo. E obrigado por essa consideração. Sobre a questão da aura, eu vou explicar. Primeiramente, o meu tema era sobre isso, né? Eu queria analisar a Rainha da Neve Frozen, né? Entender se a aura perpassava, né? Tipo, como se fosse uma coisa meio que espiritual mesmo, sabe? Se a alma daquilo estivesse ali. E aí eu fui nesse mundo que a Cecília falou que era um pouco de roubada, e ela tem um pouco de razão.
sobre entender o que é aura, né? Esse conceito tão complexo e abstrato que o próprio Walter Benjamin se contradisse várias vezes ao longo de várias obras. Então, tipo, eu li um artigo de uma pesquisadora da USP, no qual ela detalhava todas as vezes que ele falou aura. E assim, na primeira vez ele deu aquela coisa super rígida, né? Tipo, e a gente entendendo o contexto, né, sobre os filmes nazistas, enfim, enfim, tudo aquilo, ele falando que aquilo estava se perdendo. E faz sentido entender, né? Ele era porque a gente faz também uma leitura muito errônea na academia sobre a aura dele, né? Então eu lembro que ficava com essa visão, nossa, o Benjamin odeia cinema, ele odeia, sabe? Tipo, a gente encaixota ele. E aí eu fui ver que não era só esse caixotezinho, fui ver que era mais amplo. E aí, quanto mais ia, mais difícil, porque depois ele fala que é como se fosse uma dobra no tempo. Acho que eu até coloquei essa descrição, não lembro agora perfeitamente, mas uma coisa super, meio alma gêmea, sabe? Meio alma, uma coisa espiritual. E aí eu tentei encaixar, eu fiquei muito preso a essa ideia, confesso, e eu insisti com a Cecília, porque chegou no final, eu falei assim, Cecília, então, eu fiz a minha análise aqui, fiz as coisas, e a hora que eu falei que eu ia encaixar, né? E ali eu tentei achar um espacinho para ela, né? Entendo que pode não ter ficado tão bem trabalhada, mas era importante para mim aquilo estar ali, porque foi o meu ponto de partida inicial até eu chegar ao meu TCC, sabe? Então, é complexo, é difícil, é denso, e aí eu meio que tentei nessa perspectiva. Sobre os outros apontamentos, a questão textual, com certeza vou fazer essas correções de um modo mais prático. E eu acho que é isso, acho que eu respondi tudo. Obrigado, professora. Com certeza. Foi? Tá satisfeita, Regiane? Sim, senhora, mas depois eu vou pegar os dois, você sabe, né? Luiz e Pedro vão ficar conversando comigo, não vou escapar, então... não. Posso passar a palavra, então, para a professora Sandra? Então, tá bom, Sandra, por favor. Tudo bem. Bom, eu queria agradecer aqui o convite, né? Pedro, muito obrigada. Obrigada por estar tendo essa oportunidade de dividir aqui a banca com o Tiago, que eu não conhecia. Gostei muito, Tiago, das questões que você trouxe. Rejane, Cecília, as parceiras nossas lá do Entre Mídias, né? E agradecer também aqui a presença, né, da família, né, dos colegas, amigos do Pedro. E, bom, Pedro, é isso que a Rejane falou aqui, né? Você é aquele aluno que já desde os primeiros períodos já trazia ali uma aura muito poderosa ali para as disciplinas, participando, indagando, enfim. E aqui é o resultado desse teu trabalho, do teu percurso, né, na universidade. Eu vou falar aqui pontualmente da tua monografia, não é muita coisa não, porque muita coisa que já foi falado tanto pelo Tiago quanto pela Rejane, eu não quero ser repetitiva. Mas trouxe também algumas questões aqui para ver com você, né? Primeiro, achei uma graça teus agradecimentos, tá? Eles mostram muito de quem você é, né? Da tua verve poética, né? Da tua rede de afetos, do teu reconhecimento por essa rede de afetos. E que bonito, né? Que fofo que é ver por ali, pelos teus agradecimentos, como é a tua relação com família, amigos e professores, enfim, e as pessoas que estão aí no teu entorno, né? Então, parabéns, tá? Por isso. A tua redação do teu trabalho, ela realmente é uma redação segura, ela é isso que a Rejane falou, ela é fluida, né? Ela vai levando a gente, né, de uma maneira fácil. Confesso que eu li teu trabalho, assim, deixei para ler nos últimos dias e foi de um fôlego só, assim, foi muito rápido e muito gostoso, né, fazer a leitura, né, e te acompanhando ali no caminho que você vai traçando para a gente, né. Amei o trabalho que você fez com os títulos e subtítulos, né, depois fiquei pensando, né, assim, você teve ali uma sacação boa, né, de relacionar
as duas animações com a tua monografia, né? E com esse percurso que você vai traçando para a gente na monografia. Né? Então, pensei muito, poxa, isso aqui está igual esses títulos de roteiros, sabe, de série, né? Porque é como se fosse uma monografia seriada, né? E de fato, assim, eu concordo com a Rejane ali quando ela diz, né, que nas considerações finais não ficaram, né, fechadinha, né? Mas também entendi que há uma lógica, né, para isso, né? Porque ele foi construindo ali os títulos e subtítulos, né, trazendo, né, traçando ali esse caminho, né? Então, ficaria estranho se lá no final ficar só considerações finais, né? Tipo, é o último capítulo, né? O fechamento de tudo. Então, acho que ele quis trazer também essa criatividade ali, né, nessa construção, né, dessa redação dos títulos. Enfim, aí eu entendi, né, embora em alguns momentos eu ficava pensando, poxa, mas no primeiro capítulo ali, que a gente sempre vê aquela coisa mais quadrada, né, que é mais teórico e tal, e aí você já vem ali com toda a descrição das duas animações, né, e no primeiro capítulo você coloca ali no título materialismo cultural, e ele mal aparece. Então, isso é uma das questões que depois eu vou voltar aqui com você, né? Porque é assim, legal, os títulos, tudo criativo e tal, mas eu quero ver ali o que você me promete, né? Na condução ali dos capítulos. E aí, mais uma coisa que eu gostei muito da questão que você fala, né, da paixão, né, na escolha do tema, né? Aí, Rejane, eu vou aqui, assim, porque quando eu fiz mestrado, doutorado, acho que eu tive professores que iam meio que contra essa maré metodológica, e eles sempre diziam que não, vocês têm que fazer trabalho pelos quais vocês são apaixonados, porque afinal vocês vão ficar meses, às vezes anos, né, com esse tema. Se você não tiver uma paixão ali para segurar isso, né, como é que vai ser, né? Você vai enjoar e vai abandonar, né? Como a gente vê muitas vezes acontecendo isso. Então, eu achei legal que você tenha colocado ali, né, que você se apaixonou sem medo e seguiu com o tema. Né? E eu acho que é isso, né? Tem que estar apaixonado mesmo para seguir, porque são meses, né, que vocês vão ficar, às vezes anos. Então, queria te parabenizar por isso e chamar atenção para mais uma coisa. A gente teve uma banca na semana passada, no Orientando da Minha, que trabalhou a semiótica, Rejane, com aquela série lá, o Love, Death and Robots. E ali eu chamei um amigo meu lá do Pará, para fazer análise, e ele ficou surpreso que a gente aceite esse tipo de análise, né, de objetos que são da comunicação, né, social e não especificamente do jornalismo, né, porque na faculdade dele querem fechar curso de jornalismo, monografia só sobre jornalismo, né, e ainda bem que a gente não faz isso, né, na Rural, que a gente amplia essa visão, porque, do contrário, a gente não teria trabalhos como o do Pedro, ou do Luiz, ou da Joana, enfim, né, não teria essa amplitude, né, de discussões do campo da comunicação, né, e entendo que tudo faz parte também, incluindo ali o jornalismo, né, mas que bom que a gente tem esse entendimento. Bom, aí vamos lá para o teu trabalho mais especificamente, né, nesse item a item. Como eu disse, né, em alguns momentos eu achava que você não abordaria determinados conceitos, né, mas aí lendo o trabalho eu vi que mais adiante você vinha com as respostas que estavam perguntas que se formavam na minha cabeça, né? Você fez isso então com o conto da Rainha da Neve, né, que você demora para entrar com esse conto ali, né, para análise. Você faz isso com questões que eu vejo que são da indústria cultural, mas ela pelo Kellner já ressignificada, né? Trazendo uma vertente ali, uma roupagem atual da indústria cultural a partir do Kellner, né? E o materialismo cultural eu achei que você ficou devendo. De fato, esse eu achei que foi o que menos você trabalhou ali na explicação. Agora eu entendi que foi por conta do uso ali que você fez, né, das questões que a Rejane falou, né? Então achei que faltou um pouco mais de aprofundamento, né?
Você fala no teu trabalho, Pedro, que você vai abordar os aspectos narrativos, estéticos e socioculturais do filme. E você faz isso realmente, né? Você foi muito detalhista na narrativa, na questão da narrativa, na questão da estética, mas poderia ter trazido um pouquinho mais. E a sociocultural é a que eu senti que você poderia ir mais longe, né? Dialogar mais. Para mim, o que fez falta foi esse diálogo entre a teoria e os filmes em si, né? A relação entre os dois, né? E eu percebo que você, na verdade, quis abordar o entorno todo de Frozen, né? As polêmicas, o contexto, né? Você fala até do contexto dos assuntos que estavam em voga na época do lançamento. Achei legal isso, né? Porque ajuda a gente a entender melhor os filmes, mas eu acho que você perdeu um pouco o foco, assim, para fazer esse jogo entre teoria e a leitura das animações, tá? Ou ainda, né, aí é uma pergunta que eu te faço, né? Eu posso estar errada nessa leitura e posso entender que esse entorno que você faz, toda essa contextualização, já é a própria leitura sociocultural. Mas se foi isso, de novo, né, eu gostaria de ter visto isso de uma forma mais explícita, em relação à teoria e passagens mesmo, né? Isso é uma coisa que me fez muita falta, assim. Eu assisti os 2 filmes e tal, mas de pegar trechos, né, dos filmes e dizer, ó, aqui no 2 o Olaf está com umas questões filosóficas, né? Tem diálogos aqui, então o que esse diálogo vai mostrar em relação ali a tua abordagem teórica, né? A tua análise, né? A própria Elsa, né? Quando ela tem também aquelas questões da ancestralidade, né? Da viagem dela, né? Da aceitação dela enquanto quem ela é, né? Dos poderes dela, né? Então, que trechos ali que a gente pode destacar que faz a gente entender melhor essas situações? Porque você faz ali a sinopse, faz a descrição do que é, do roteiro e tal, mas não tem trechos, né, dessas falas, desses diálogos, dessas cenas, né? Eu acho que isso ia dar uma enriquecida no teu trabalho, tá? Tem, assim, um caminho mais fácil ainda, que seria da jornada da heroína, mas, assim, eu acho que não era a tua intenção, né? Porque a jornada da heroína, ela iria muito contra, assim, a teoria que você usou, porque ela é mais estruturalista. Eu acho que realmente você não queria usar, assim, uma camisa de força, né? Então, tudo bem, né? E aí tem uma questão aqui muito de perfumaria mesmo do teu trabalho, que é quando você fala das informações do Collider, é isso? Na página 16? Seria legal, eu entendi que é uma pesquisa, né? E aí eu acho que é legal você destacar isso ali numa nota de rodapé, até para deixar mais didático, porque você tem essa preocupação de deixar a monografia acessível, você fala isso, então faz isso, tá? Coloca um rodapé ali explicando o que é isso, tá? Você fala ali na página 19 e 20 que o sucesso do filme não é apenas um testemunho de suas qualidades cinematográficas, mas também ilustra a capacidade das grandes empresas de entretenimento de criar produtos e experiências que ressoam com o público e se tornam parte integral do agendamento das discussões populares. Achei isso muito indústria cultural, né? E olhando lá para o passado, mas trazendo essa visão atual que você trouxe do Douglas Kellner, que ele atualiza realmente essa leitura, né? Ele traz vários parâmetros ali da leitura crítica de mídia, mas eu concordo com a Rejane, acho que faltou um que a mais ali, faltou mostrar esses elementos contestatórios ali de Frozen, né? E isso, acho que se tivesse passagens dos diálogos, das cenas, acho que ia ajudar bastante a entender, né, em que momento ela contesta, né, como se dá isso, né? Enfim, aí depois você vê isso aí junto com a Cecília, tá?
Tem também uma parte que você fala na página 35, 36, né, do poder da cultura como uma prática social contínua, capaz de refletir e influenciar as mudanças em nossa sociedade. E aí você vai falar de como isso ocorre, né, desse revisitar o passado para ressignificar o presente. Eu acho que sim, é isso sim, muito mais até, né, porque os 2 filmes eles são da cultura nórdica, eles trazem essas tradições pagãs, né? O 2 ele traz a importância da ancestralidade, da Elsa e a aceitação dos poderes, né? Do papel dela naquela sociedade. E o sucesso, sim, está relacionado com essas questões atuais, né? De proteção do meio ambiente, né? A aceitação de quem você é, o que você é, enfim. E você aponta tudo isso, né? Eu lembro aqui que essa cultura, né, que é interessante, né, por que chama tanto atenção aqui no Brasil, né? Mas chama, né? Muito antes até, eu acho, de Frozen já chamava, né? Porque aquela coisa lá dos elementos, né, água, terra, fogo e ar, isso aí já é lá da cultura celta e isso reverbera aqui, né? De alguma maneira, né? Os jovens adoram, né? Estudar isso daí tudo. Uma questão aqui, que aí eu aprendi com o Tiago, que a Frozen não é da franquia das princesas, mas queria te chamar a atenção, né? Você fala aqui que inicialmente Frozen desafia a tradição das histórias de princesas da Disney, introduzindo personagens femininas fortes e independentes, quebrando a dicotomia entre princesas tradicionais e não tradicionais. Isso está ali na página 39. Quando eu vi isso, eu lembrei logo que ela não é a primeira princesa, embora não seja, né? Depois o Tiago explicou, mas ela não é a primeira que desafia essas tradições, né? Porque a gente teve a Mérida, né? A Valente, lá que ela já fazia isso, né? Ela não é a princesa que casa e o príncipe salva, né? Ela é a liberdade, né? Então ela e outras, né? A Mulan também, acho que também não tem essa, também é uma mais livre, né? Uma das princesas mais livres, que também tudo isso vai refletir o tempo, né? Que a gente vive, né? Do feminismo, né? De toda essa luta aí pela liberdade feminina, né? E aí, para fechar, só uma questão também muito pontual, que são as referências lá da BNT, da revisão bibliográfica, né? Coloca lá no molde a BNT, né? Porque não tá, ela tem que estar em espaço simples, tem que ter negrito lá no título de cada obra. Mas, Pedro, assim, ótimo teu trabalho, tá? Adorei esse passeio contigo, adorei ver, entender melhor Frozen. Eu tinha assistido só um com a minha filha logo que saiu no cinema. Aí esse segundo filme fui ver agora por causa do teu trabalho e achei muito legal assim como eles trataram as questões da atualidade de meio ambiente dela e de ser ela, né? Independente de qualquer um. Enfim, adorei assim, o teu trabalho. Parabéns, tá? E depois as questões todas você vê aí com a Cecília, se quiser me responder algumas, eu agradeço. Perfeito. Pode deixar, Pedro. Cecília. Pode deixar. Primeiramente, muito obrigado também, professora Sandra, pelos apontamentos. Assim, você também foi fundamental na minha jornada. A gente lembra muito daquelas nossas aulas maravilhosas de comentar as coisas e séries da Netflix que estavam sendo lançadas. Era aquele laboratório, né? Era um laboratório, uma optativa, não lembro agora muito bem. Mas, primeiramente, peraí, gente, deixa eu só colocar. A bateria vai acabar. Fiquei um pouco no escuro, mas é melhor o computador ficar com a bateria. Primeiramente, queria agradecer em relação a todos vocês, né, bem que falaram isso, a questão da minha escrita, né? Isso ficou uma coisa muito na minha memória, né? Porque eu, como discente e canalha, como a Regiane gosta de dizer, né? Que somos canalhas discentes,
eu quis pensar exatamente, né, nessa questão da escrita, né? Queria que fosse algo fluido, porque academicamente tem aquela linguagem que eu não sei por que eles querem falar difícil e distanciar ao máximo isso das pessoas. Então, eu me preocupei bastante em ser muito didático, quase beirando o infantil, porque de alguma forma as crianças também me inspiraram, sabe? Tipo, para pensar nisso. As crianças da minha família, vocês viram lá nos agradecimentos também, que isso tinha muito simbolismo. Então, por isso eu tive muito cuidado na hora da escrita, de ser uma escrita muito simples, ao máximo que eu conseguiria dentro de um trabalho de conclusão de curso. E também a parte que eu utilizo os autores, né? Eu não queria apenas citar, eu nem gosto disso, porque eu acho que fica um Frankenstein, um recorte muito esquisito. Então, eu preferi ler, entender e escrever com as minhas próprias palavras, sabe? Para ter um esclarecimento ainda maior e trazer, sendo didático, sem ter medo de ser didático, né? Então, muito obrigada por esse apontamento. Com relação à pergunta que você fez, né, de que perguntando se o entorno correspondia a essa questão do aporte sociocultural, né? Talvez sim. Não tinha visto por esse prisma. Eu acho que, tipo assim, a gente tinha muitos caminhos a seguir, né? Se eu pudesse, gente, sendo bem sincero aqui com vocês, eu fazia 100 páginas só do primeiro capítulo. Tipo assim, eu ficaria só detalhando o filme inteiro e desdobrando, e aí uma hora você falou assim, não, você tem que parar, a gente tem que ir para uma outra parte. Então, eu acho que realmente foi espaço. A delimitação do TCC não conseguia dar questão a eu em tantos detalhes, né? Então, tipo, pelo fato de eu não conseguir pegar as cenas, né, e mostrar até um pouco nos personagens que eu não adentrei, por exemplo, quem vê acha que eu sou fanboy da Elsa. De alguma forma, não está mentindo. Eu gosto muito da personagem. E eu quase não cito a Ana, mas a Ana também é muito interessante até para olhar para a Elsa, né? E eu não utilizo disso por falta de realmente de espaço dentro do trabalho de conclusão, porque 70 páginas foi pouco, quero nem imaginar quantas eu precisaria para dar conta de tudo isso. Então, eu tentei minimamente fazer isso através das canções, né? Eu olho para as canções do segundo filme com um olhar muito mais contextualizado sobre o que eles estavam realmente querendo entender, porque é um ponto forte também. Então, tinha vários outros questionamentos que eu gostaria muito de ter abordado dentro do meu TCC, mas eu acho que realmente a estrutura do trabalho não me permitiria ir tão a fundo e tão minucioso. Então, eu tive que optar por escolher ser um pouco mais geral, mas sem ser genérico. Sobre a questão do código do rodapé, pode deixar que eu vou colocar lá. Tinha um rodapé, mas confesso que foi um erro de formatação mesmo, porque eu sou péssimo com Word, e aí como eu tinha feito tudo no Doc, eu não consegui colocar lá no Word, mas são ajustes tranquilos de fazer, e inclusive também da norma BNT lá, botar em negrito. E sobre a questão da Elsa, assim, sobre essa questão de princesa, rainha, quinto elemento, isso também foi uma coisa até muito difícil para mim, de não utilizar repetição, achar sinônimos para definir ela, né? E com certeza entrar depois nessas questões, até do que o Thiago pontuou, que eu achei muito interessante, né? De que explicar para as pessoas que ela realmente não faz parte da franquia, né? Que existe uma franquia, mas que ela também está dentro das princesas quando tem não é easter egg que fala, mas quando elas se reúnem em Detona Ralph, né? Elas estão junto, um crossover. Quando tem um crossover delas, elas estão presentes, sabe? Então, tipo, eu acho que teve um pouco também dessa minha dificuldade de explicar e entender um pouco quem é Elsa, porque eu não gostaria de botar toda vez como princesa, mas eu acho que de forma didática isso funcionava para as pessoas minimamente entenderem. Mas eu entendi que eu posso fazer talvez esse polimento um pouco melhor para explicar para as pessoas assim num contexto geral, tipo, e aí mostrar que não ser tão categórico falar que ela é a percursora, né? E aí eu posso até explorar um pouco, extravasar, falando um pouco da Merida e da Mulan, que também realmente são personagens muito importantes. A própria Pocahontas também, a Tiana, enfim, tem outras várias princesas, mas assim, como eu falei, são muitas coisas, muitos detalhes, né? E eu tentei dar conta de tudo. Mas muito obrigado. Obrigada, Sandra. Tiago levantou a mão. Isso.
Acho que ele tem um comentário sobre essa questão das princesas. Oi, gente. Só um último apontamento, assim, que é essa coisa da princesa, que é uma franquia criada no final dos anos 2000. Algum executivo da Disney foi lá e falou, não, vamos pegar agrupar isso aqui em torno de uma franquia, vender produto, boneca, caderno, e aí vai elencar personagens que se enquadram. Então, a princesa, ela não tem essa definição, assim, igual você falou aquela hora, assim, mas a Elsa é uma rainha, não é uma princesa. Não importa, porque a Mulan, por exemplo, ela não tem nenhuma conexão com nenhuma família real. Ela nem casa com o príncipe e ela nem é filha da realeza, mas ela tá lá como princesa. Então é quase como se fosse um emprego que aquela personagem ganha, porque ela ganha uma roupa nova, né? Ela tem que se enquadrar naquele papel, ela ganha quase que uma personalidade nova. Então a Mérida, por exemplo, quando ela se veste de princesa, quando ela aparece nas artes lá da franquia, ela usa roupa que, na verdade, a personagem do filme não usaria. Ela meio que muda de personalidade para se enquadrar naquele papel de princesa que envolve o ideal de feminilidade, que envolve uma série de coisas. E quando você... A arte, né, quando você enquadra aquelas personagens todas juntas, tem uma série de direcionamentos. Por exemplo, as princesas, quando elas estão todas juntas numa peça de artística, elas não podem olhar uma para outra, elas não podem trocar olhares, porque cada um existe no universo. Elas nunca estão, por exemplo, num contexto físico, tipo numa sala ou num quarto. Elas estão sempre num espaço vazio, rosa, uma coisa meio como se elas estivessem pairando num lugar. Elas não estão num lugar físico, elas existem meio que num lugar idealizado. E a Elsa e a Anna não. A Elsa e a Anna, elas vivem em Arendelle, então elas aparecem dentro de contexto. Então, quando elas aparecem juntas, quando tem a arte que tem a Elsa e a Anna e as outras princesas, a arte, eles fazem uma questão de ter uma separação, de colocar um fundo de gelo na Elsa e Arendelle, porque é uma franquia à parte. Então tem esses detalhes assim que é interessante para a gente olhar enquanto produto cultural, porque a princesa, ela é um produto, ela é um produto. Eles embalam aqueles personagens para vender, para colocar em caderno, agenda e enfim, todo tipo de produto que tem lá. Então, por isso que eu falei que seria interessante analisar sabendo desse contexto todo, sabendo que isso está sendo comodificado. Já é uma comodificação, né? O próprio filme já é uma comodificação também, mas isso está sendo, sei lá, hipercomodificado ainda de uma outra forma para atingir um certo público. O próprio filme, enquanto uma resposta a esse backlash que teve na época, nos anos 2010, em relação a essa princesa mais tradicional. Eu acho que, enfim, eu só queria acrescentar esse detalhe aí para a discussão, para a gente entender que a franquia, ela é um emprego, que a personagem... Existe a personagem de filme e existe o emprego que ela ganha quando ela ganha quando a corporação concede a ela o direito de ser uma princesa Disney, com aquele TMzinho, sabe? Você agora ganhou, concedida, como se fosse um cavaleiro medieval. Só que não é um rei que te dá isso, é uma corporação. Agora você é uma princesa Disney. E aí a Elsa e a Anna não ganham porque elas ganharam um título maior ainda. Elas são uma franquia que é maior do que a franquia de princesa. Se é que isso era possível. Até 2003 isso não era possível. Isso era uma coisa inimaginável. E aí eu acho isso muito interessante, esse olhar mercadológico, que é a materialidade, né? A gente olhar para esse sucesso com a perspectiva material, não só tipo... é porque o filme, esteticamente, ele apela para isso, isso e isso. Não, tem um aspecto material aqui. Olha o posicionamento mercadológico dessa franquia. Olha como ela se vende mercadologicamente. Olha como ela está inserida na indústria cultural. Olha como que a indústria do entretenimento incorpora esses valores e transforma isso, e a própria indústria se retroalimenta dessas mudanças, dessas mudanças de paradigmas. Só um último detalhe aqui que eu queria esclarecer melhor o que eu tinha falado antes. Obrigada, Tiago. É importante, a gente não tem dimensão, né? Na verdade, a gente fica vendo a dimensão das histórias, do quanto vende, né? E acaba perdendo. Até porque é isso, assim, quando a gente fala elas são só invenções e criações, né? Não são pessoas, assim. Então é muito louco como é que esse mundo do entretenimento ele vai se desdobrando em narrativas, né?
Vamos lá. Mais algum comentário, Pedro, que você gostaria de fazer? Não? Só agradecer, assim, e agora em especial o Thiago, porque, enfim, eu sou muito fã do canal dele, acompanho sempre. Agora é o momento Tiete. O Lucas, meu amigo aqui, Lucas de Andrade, que me apresentou, e a partir dali eu nunca mais larguei o canal, então sempre estou assistindo. Inclusive, saiu um vídeo maravilhoso sobre o Black Mirror, de 1 hora. Eu até comentei no Twitter, no antigo Twitter, que é quase um TCC, porque tá tão bem estruturado, é perfeito, gente, já assistam. Black Mirror é só, spoiler, Black Mirror é só a isca. Enfim, depois vocês vão lá entender. Tiago, tem Então, algum programa sobre a Frozen? Eu nunca fiz. Sobre a Frozen especificamente, eu nunca fiz. Agora você vai se inspirar. Fiquei Vira aí. inspirado, porque essa discussão especificamente essa discussão de princesa que eu trouxe aqui é uma discussão que me interessa muito. Então, de repente, pode ser que surja essa inspiração de discutir isso no ano que vem. tudo seria maravilhoso, eu estaria lá assistindo com certeza. Mas também queria agradecer às minhas professoras Rejane e Sandra, muito obrigado por compor essa banca, e em especial também a Cecília, que me aguentou, aquele estudante chatinho de coordenar, porque toda hora, toda semana tinha uma coisinha, uma pontuação, mas ela conseguiu me acalmar, me colocar nos trilhos. E é isso, gente. Meu muito obrigado a todos vocês que estão aqui, a minha família, os meus amigos. Um beijo grande. Não, Pedro, queria agradecer, porque assim, foi o primeiro orientando que nunca me deu assim, ghosting, entendeu? Porque toda semana ele queria orientação. No geral, é o contrário. Se alguém quer orientação, vocês têm certeza? E o Pedro quis orientação até quando o TCC já estava pronto. Semana passada ele queria orientação. Então, obrigada, Pedro. Minha autoestima está lá no alto. Assim, a pessoa passou o semestre comigo, toda semana, toda quarta-feira, né? A gente juntinho, falando de mil coisas. Foi muito bom. Queria agradecer, Tiago, pelas contribuições, né? Muito importante a gente ouvir também nessa outra perspectiva, porque a gente fica nessa perspectiva, né, por um lado, né, da análise, né, prestando atenção na estrutura do texto e tal, mas é muito legal ouvir quem está realmente ali imerso nesse universo das séries, dos filmes, né, e que não entende só Frozen como um objeto, porque a gente tem um olhar de Frozen para um objeto e você traz um outro olhar que não é do objeto. Então, isso é muito, muito importante para a gente. Queria agradecer, né, Rejane e Sandra, pela eterna parceria e pelas contribuições. E aí, o que agora vai acontecer? Agora vocês podem ficar aqui, Sandra, Rejane e Tiago, vamos nos retirar desta sala e nos reunir. Eu acho que eu vou abrir um outro Meet, tá, gente? Pra gente, pode ser? Que eu acho que A pelo gente celular pode vai ficar ficar um com pouco... esse ligado? Não, né? A gente pode sair e Não, voltar. é melhor sair, Tá. sair e A voltar. gente sai desse e Tá bom. volta. Eu já Tá bom. testei, quando eu saio, não vai cair. Eu vou mandar mas eu vou fazer o seguinte, como eu não tenho o WhatsApp do Thiago, eu vou abrir um outro Meet aqui, já vou mandar no... Como é que eu vou mandar isso? Pode Posso mandar mandar aqui para o pelo chat, Pedro? né? Acho que pode botar aqui no chat, Pode. né? Posso mandar. Isso. Então, me deem um minuto que eu vou abrir um outro Meet aqui rapidinho e botar no chat. Cecília, eu queria Oi. fazer uma fala antes de você terminar aí. A Ana Vai lá, Carla vai fazendo. Longo, nossa aluna querida que está aqui, ó, amiga de Pedro, passou para o doutorado na UERJ, tá? Delícia. Vai ser agora no doutorando. Então, quer dizer, a gente está indo bem, né? Porque a gente tem um monte de aluno doutorando, ó. Caraca, Minha Ana minha Carla. veterana e minha madrinha, gente. E Ela é minha sua madrinha. E Muito orgulho, sério. E está aqui te acompanhando até o fim do ciclo. É o fio, viva rural. Pois é, viva mamãe rural. real, mamãe real. Parabéns, Ana Carla. Foi monitora de teorias, né, Lucas? Muito legal, Ana querida, vocês todos.
Saiu da graduação, fez mestrado, doutorado, você ama a universidade mesmo, Ana. Muito bom isso, cara. Ó, botei aqui no chat, gente. Vocês viram um link? Sim, Achou, então é Thiago? só sair, né? É. Tá. Rejane achou? Thiago achou? Peraí, eu tenho que sair desse, mas não, É. eu tenho que entrar nesse. Não, Como você é que eu tem vou que criar? sair desse aqui, aí você entra no outro link que ela mandou. Copia esse outro link para um outro negócio. Pega aqui, Ah, vou faz colar, um vou Ctrl colar. C, Ctrl V, cola lá. Já fiz, Cissa. Tá, Então e aí daqui a a gente pouco, sai até daqui a pouco. daqui. E aí vocês ficam à vontade aí, gente, tá? Fica aí fofocando, falando mal da gente, dando parabéns pro Pedro e a gente volta já já. Tá bom, Pedro? Show. Oi, gente. Parabéns, Pedro. Foguete não tem ré. Rumo ao mestrado e doutorado, meu filho. Estou orgulhosa de você, me emocionei várias vezes. Ainda estou emocionada. Foi lindo, foi lindo. Parabéns, parabéns. Um beijo para a galera. Parabéns, Simone. Você é fruto disso, você é uma mãezona. Te amo. Obrigado. Ai, família toda reunida. Vocês estão só contra a luz, né? Mas tá todo mundo ali juntinho. Mas obrigado, gente. Obrigado mesmo. Agora eu tô tendo tempo de olhar aqui o chat, as mensagens lindas. Pedro, deu muito frio na barriga. Conta pra gente. Ai, foi um pouquinho. Teve uma hora que eu fiquei um pouquinho tenso, mas acho que tentei disfarçar ao máximo que eu tava um pouquinho nervoso. Que eu vou falando rápido, isso mostra que eu tô um pouquinho nervoso, né? Que eu vou me atropelando. Mas depois, no final, tentei respirar um pouquinho e continuar. Mas não transpareceu pra gente, viu? Ai, que bom. Amiga, um filho formado jornalista, minha amiga. Mãe, seu microfone tá desligado. Tem que apertar o botão do microfone. Poxa, gente, tô nervosa. Fiquei muito feliz, chorei a beça. É um filme que passa na cabeça e a mãe tá muito, muito, muito orgulhosa. Parabéns, meu filho, você merece. Obrigado, mãe. Obrigado mesmo. Obrigado, amigos, todo mundo, gente, juro. Uma banca com. No auge aqui teve 36 pessoas. Sério, muito, muito, muito obrigado. Sabe o que eu estou lembrando? Na defesa do Luiz Eugênio, você falou assim: eu não quero esse monte de gente, não. Eu quero tinha no máximo a família e acabou. Hoje está a torcida da rural aí. Pior que é verdade. Mas Pior que você é verdade. merece. Ó, minha filha, Julie. Saudade dela. Diva. Escutei ela latindo. Ai, gente. Pedro, o Thiago falando. É só para te Oi, dar parabéns Ti, aí, eu tudo vi bem? tudo, achei maravilhoso. E assim, o mais legal de tudo é a gente que é da área de criação ver algo sair do zero, que a gente viu, sair do zero. E chegar na Sim. qualidade que chegou, perfeito, cara. Parabéns mesmo, tá lindo. Assisti a defesa toda, tava aqui até agora torcendo e fiquei muito feliz de ver a tua conquista aí. Parabéns. Obrigado mesmo, tia. Assim, sem dúvida, você junto comigo viu que realmente saiu do zero, saiu de muitos vinhos e conversas de madrugada. Feio, tava feio. Então, o mérito também é seu, sabe? Muito obrigado, assim, porque sem dúvida a gente não conseguiria ter construído esse trabalho tão bonito juntos.
Sempre um prazer ajudar. Agora vou ter que ajudar para mestrado e doutorado, não é isso? Com certeza. Pode buscar mais algumas caixas de vinho. Tá ótimo. Parabéns, cara. Felizão. Obrigado mesmo, tio. Eu só não canto o hino do Salgueiro, porque eu sou muito desafinada, que a vontade é explode o coração. Adoro, tia, com certeza. Vamos comemorar. Vamos comemorar, sim. A gente não tem resposta, né? Fica aquele suspense. Mas, com certeza, tudo certo, aparentemente. Oi, vó. Aí, Dona Maria! E arrebentando na faculdade? Obrigado, vó. O que acontece agora? A gente está ansioso aqui, gente. Eles estão deliberando, colocando os pontos, enfim. Porque na rural não tem nota, né? É meio que você está aprovado ou não aprovado, apto ou não apto. E aí eles estão deliberando, escrevendo a ata. Aí, ó, viu? Quem já passou já sabe. Vitória amanhã também. Parabéns, Amiga, galera. Vai dar tudo certo. Também tem a defesa dela, maravilhosa. Eu quero assistir. Presente. Ó, o Tomás aí. Fala parabéns. Oi, Tomás. Fala parabéns pro primo. Fala parabéns. Ele batendo palminha. Fala pro primo. Parabéns pra você, vai. Que lindo! Que lindo. Tomás, com certeza, quando você tiver idade, você vai estar lembrando de tudo isso. Isso também é por você. Muito obrigado. Coração. Um beijo também, Joyce. Beijo. Parabéns. Obrigado. Fala, obrigado. Obrigado, meu primo lindo. Ai, gente, figura. Amanhã 3h30, Vitória. Estaremos acompanhando. Mais uma jornalista, gente. A gente fez uma leva agora, né, da nossa turma, assim, de vários formandos. Muito legal isso. A Isabela Loirinha já apresentou? Já, ela foi uma das pioneiras. Uma das pioneiras. Oi, tio. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá vendo também ou tá só ouvindo? Tô te ouvindo. Deixa eu te falar. Tô te ouvindo. Aproveitar que tá dando esse intervalo aí, eu tava acompanhando. Acho que é a professora Sandra, né? Quando ela fala ali a relação do materialismo cultural, sociocultural, sendo a abordagem do filme, né, da Frozen, já não fica meio que subentendido que você tem uma relação cultural a partir disso? Porque ela quis dizer que deveria colocar alguns trechos de falas, assim, eu entendi isso, né? Deveria ser colocado alguns trechos do filme para contextualizar alguma abordagem, né, que ela mencionou, né? Mas eu acho que fica subentendido, ao meu ver, né? Ou não, tem que explicitar mesmo isso, como ela falou? É uma escolha, assim, tipo, é realmente uma escolha. Eu optei por... Enfim, eu não tinha pensado nesse caráter, não tinha visto que não tinha ficado tão explícito, assim, né? Porque foi como ela colocou. Depois eu vou até revisitar das coisas que eu escrevi e ver se eu vejo necessidade realmente de pontuar e colocar algumas cenas, porque eu meio que também me estendi bastante, assim, são 70 páginas, é coisa pra caramba, então eu não consegui ir por cena, né? Eu quis talvez ir para um enredo geral, e a partir dali também fazer uma análise sobre as músicas, e isso para mim já era o aporte sociocultural, né? Para mim já estava ali um pouco junto, mas ela apontou dessa forma aí, diferente, e eu vou ver se eu vou acatar ou não. Eu achei interessante, enfim, é muito bom ter uma visão ampla, quanto mais pessoas lerem o TCC, mais
puderem contribuir, é excelente para o trabalho final. E, enfim, aí eu vou ver realmente exatamente se tem necessidade ou não. Porque eu acho que nesse ponto, eu acho que eu não vejo tanta necessidade. Agora, o que o Thiago pontuou, eu achei muito interessante explicitar, e eu com certeza vou colaborar e colocar lá como a questão, né, da franquia das princesas, enfim, tentar explicar um pouco isso, porque realmente faltou, e eu acho que é importante, que vai contribuir bastante para o meu trabalho. Entendi. E você falou que ela disse que a Frozen era a primeira princesa que não fica com aquele aspecto de casar com o príncipe e tudo mais, e depois ela citou a Mulan, acho que é Mulan. E outra lá, Não, né? ela citou a Merida, a princesa ruiva de cabelo cacheado, assim. A Mulan rompe um pouco isso, mas ao mesmo tempo, pelo fato dela ser uma princesa dos anos 90, ela está um pouco presa àquele aspecto, porque ela tem um certo flerte lá com um par dela, que eu esqueci o nome. Mas a Merida, ela tem uma ruptura maior, porque realmente ela não se relaciona com ninguém. Ela tem essa coisa de quebra de paradigmas também. Então, talvez eu também ajustar nesse lugar de não legitimar tanto que... Não é nem na questão de legitimar, eu acho que de afirmar, né, que, tipo, não sei se eu acabei fazendo isso no meu TCC, depois eu vou até ver, de que, tipo, a Elsa foi a percursora. Talvez dar uma aliviada nisso e colocar que é uma das, sabe? É só uma questão de um ajuste. Entendi. Mas isso aí, Pedrinho, eu achei, parabéns, eu achei muito bacana a sua defesa, e eu acho que vocês também enriqueceram aí o seu trabalho com os argumentos. Parabéns, valeu? Tá bom, tamo junto, obrigado. Valeu. Exatamente, ela vem nessa premissa do príncipe. Vitória, se a gente entrar nessa questão de idade, né, que se a Moana é criança, isso é uma coisa bem difícil, porque não é uma coisa tão explícita. Enfim, então, dentro dos filmes, a gente tem que... Por exemplo, a Branca de Neve, se eu não me engano, ela tinha no filme dela 12 ou 14 anos. 14 anos, né? Então, tipo assim, ela não aparenta ter 14 anos. Então, a gente olhar por essa perspectiva é um pouco esquisito, bem esquisito. Então, eu acho que principalmente relativizar, sabe? Nesse quesito de não colocar a Elsa como a Pedro Álvares Cabral das princesas, sabe? Acho que mais numa questão de relativizar um pouquinho. Parabéns, Pedrinho. Maria Flor, que linda! Muito obrigado mesmo. Linda. Amigo, ela estava escutando sua defesa, aí ela falou assim, ué, por que vocês estão falando de Frozen e de Disney e não de coisas sérias? Aí eu falei, a gente também estuda desenho, essas coisas. Gente, que lindo, sério, você resumiu assim o meu intuito. Tirou teu trabalho pra merda. O meu intuito de se comunicar com as crianças, sabe? Tipo, de mostrar que a universidade também é um lugar pra gente falar de coisas divertidas, de coisas legais, que não tem só livros chatos de gente branca e morta, né? Então, exatamente, democratizando a linguagem acadêmica. Mas obrigado mesmo. Ai. É isso mesmo, Pedro. Tem que passar a alegria, sempre. Concordo com você. E é bom esse burburinho. É muito bom esse burburinho. Sim. Porque você botou as pulguinhas ali atrás da orelha dos professores e da gente também. E a gente acaba que vai pesquisar e vai procurar. E, né, isso é muito bom. Você causou, menino. Eu estou apaixonada. Eu tô assim, estarrecida. Meu Deus, até agora, estou em choque. O Chico tá rouca, Pedro. Ai, tia, te amo, obrigado. Não, eu sempre fui esse aluno de tensionar as coisas, as questões, né? Sempre fui meio polêmico. Então, no meu TCC não seria diferente, né? Eu tensionar esse lugar acadêmico do que é objeto. Até o que a professora está falando, né? Que geralmente a gente não escolhe um objeto que a gente ama, né? Muitos acadêmicos daqueles
antigos, né, falam assim, né, tipo, não, você tem que escolher uma coisa que você tem uma visão crítica. Mas você pode ter uma visão crítica daquilo que você gosta, sabe? O Zogênio também demonstrou isso, falando da Anitta, né? Ele, na linguagem popular, ele macetou a Anitta, mas ele continua sendo muito fã da Anitta e tendo muita admiração, sabe? E eu acho que é isso. É um espaço para a gente ter esses lugares, sabe? Esses engasgos. Olha, filho, eu me formei em 98 e eu escrevi sobre a alfabetização, que era a minha paixão. Eu nunca escreveria alguma coisa que eu não fosse apaixonada. Então, não é o agora, né? São 20 e tantos anos atrás. Sim, pois é. Não, e assim, tem que ser uma coisa que realmente a gente se mobiliza, porque antes eu tinha outros objetos, enfim, outros temas, e não deu certo, porque eu realmente não estava apaixonado por aquilo. Então, o meu time me ajudou muito nisso, né, de eu conseguir olhar para aquilo que realmente gosto. Eu adoro os produtos Disney, quem me conhece sabe que eu consumo, estou sempre no Twitter falando de alguma coisa. Então, eu estou muito imerso nesse mundo da cultura pop, e poder discutir isso dentro da academia me faz me apaixonar completamente, sabe? É o que a Sandra estava falando, né? Tipo, de outras pessoas de outras universidades ficarem surpresas da gente, mesmo sendo curso de jornalismo, né? Sendo a gente tendo certificado de bacharel, a gente poder explorar esses campos que são dentro da comunicação, né? E da comunicação social. E isso que é muito bacana, sabe? Eu gosto muito desse lugar abstrato e um pouco etéreo, de ser meio sabedudista de tudo. Então, é isso, estou muito feliz. Eu estou esperando o TCC do Lucas, ansiosamente. Vem aí. Boa, tia, vem aí. Uma hora vem. Próximo período, né, amigo? Vai vir. Período. E o jornalismo é amplo, né, gente? A comunicação é ampla. O mundo é amplo. Ai, Pedro, você foi show. Ah, meu Deus, vou ficar quieta, porque não cabe mais elogios. Daqui a pouco a gente vai dizer, tá pagando mico. Vou ficar quieta. Beijo. Não, eu estou realmente emocionada. Eu imagino o coração da sua mãe agora, nesse momento, da sua avó, da sua mãe, sabe? Que é uma guerreira. Olha, gente, eu estou falando aqui demais, mas porque não tem professor aqui. Simone, a mãe do Pedro é uma guerreira, uma pessoa que venceu barreiras, que tem 2 faculdades. Você tem um exemplo, menino, lindo dentro de casa. Então, valoriza isso. Que todas as pessoas aqui valorizem a sua família. Família pilar, família base. Você, Pedro, é desse jeito por causa da sua base. Te amo. Vou ficar quieta. Obrigado. Olha ele de volta. Chegamos. Gente, me senti dando aula aqui, tá? A gente falou sobre várias coisas de comunicação, enfim, as pessoas ficaram mobilizadas. Deu várias Deu dicas burburinho. aí. O frio incomodou. Você estava aí, dando aula? Que legal! Não, dando aula não, as pessoas vindo, sabe? Igual a gente faz aquela troca. Muito interessante. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí, já começa, viu, querido? Com certeza. Só faltando só a Cecília, né? Aí ela aí. Pronto. Cheguei, gente. Desculpa, eu me enrolei com sair de uma reunião para outra. E ainda, enfim, 1000 abas abertas. Mas vamos lá. Estamos todos presentes? Está todo mundo aqui? Acho que o pessoal pode abrir a câmera se quiser, não pode não, Cecília? Veja então aqui. Quem quiser abrir a câmera, fica à vontade, que agora é aquele momento solene, leitura na ata. Uma galera. Maiara, quanto tempo. Posso começar a ler? Pedro pode levantar, botar a mão no peito, cantar o hino. Ai, a gente faz sempre essa piadinha, né? Já ficou até sem graça. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui.
Ata de defesa de trabalho de conclusão de curso. Em 18 de dezembro de 2023, reuniu-se a banca examinadora da monografia apresentada pelo aluno Pedro Henrique Cabo, intitulada O Frio Não Vai Incomodar? Análise Cultural do Fenômeno Frozen. Compuseram a banca Tiago Guimarães de Oliveira, Rejane de Matos Moreira e Sandra Sueli Garcia de Souza e Cecília Moreira de Figueiredo. Após a exposição oral, o candidato foi arguido pelos componentes da banca, que se reuniram reservadamente, ressaltando no trabalho apresentado a escolha corajosa da temática, que mescla afeto ao objeto e análise coerente, a condução da redação de forma criativa e a importância do tema para o campo da comunicação. A banca, assim, decidiu aprovar a monografia defendida sem restrições, a ser encaminhada aos autores responsáveis para fins de encadernação e arquivamento. Parabéns, Pedro, muito bem. Parabéns, Pedro. Passou. Parabéns! Pedro! Obrigado, gente. Olha, Luiz se acabando. Gente, tira um print. Amigos, tirem print pra mim, por favor, que eu não tô conseguindo tirar print agora. Amigos, tirem print, que a orientadora não sabe fazer isso. Eu também não sei fazer isso. Eu queria muito, só para deixar vocês aí todos comemorando, eu queria muito agradecer, Tiago, mais uma vez, pelas preciosas contribuições e comentários. Queria agradecer a Sandra, Rejane, né, sempre pontuando, amarrando. Queria agradecer também ao Pedro por essa troca de um semestre inteiro. Agradecer a presença de todo mundo aqui, tá? Família, amigos, enfim, parceiros, companheiros, companheiras, tá? Vocês agora podem comemorar à vontade. Só para dizer que, Pedro, essa ata vai para o sistema, a gente vai assinar, e aí a gente, enfim, vou te mandar para você dar continuidade. A gente pode marcar uma conversinha sobre essas finalizações, esses detalhes, né? Bibliografia, não sei o quê, bababá, a gente fecha isso, mas não tem, né? Enfim, comemore. Hoje a gente não precisa falar disso agora. E só para o Tiago, vou fazer o seguinte: eu estou com o seu e-mail, Tiago. No e-mail que o Pedro mandou de confirmação da banca, eu vou mandar para o seu e-mail a ata assinada. Tá Combinado. É isso, né? Você precisa de mais alguma coisa? Não, tranquilo. Aproveitar que Giovana está aí, ó. Giovana vai botar a monografia do Pedro lá no Entre Mídias, que já é a terceira. Gente, parabéns, Pedro. Vou ter que ir, que eu tenho outra banca agora. Parabéns, isso. Tchau. Tá bom. Parabéns, beijo para vocês todos. Obrigado pelo convite, parabéns, demora bastante. Tchau. Até logo. Até logo, obrigada. Tchau, Tiago, muito obrigada. Obrigado, Pedro, um beijo grande, viu? Tamo aí, que precisar. Um tá? beijo, professor. Você não vai ser do Edmídios, vai ter que ir lá apresentar a monografia. Não, né? Pode deixar. Vocês não escapam. Isso aí. Oi, Não. Lucas, um beijo. Tchau, gente. Tchau, Beijão pessoal. também. Valeu, Tchau, tchau. gente. Um beijo. Eu vou fechar, não vou fechar a sessão, não. Vou só sair e vocês fiquem à vontade aí, tá? Tá bom. Beijão, Tá tchau. bom. Beijo, gente. Obrigado, amigos, de coração. Beijo grande. Beijo, pra todos. amigo. Parabéns. Beijo, amigo. Parabéns. Muito orgulho de você. Beijo, amigo. Misericórdia. Parabéns. Imagina. Começou. Beijo, gente. Lindos. Essa! Beijo, Maria Clara, tia Simone.